A paz do Senhor, minhas irmãs, eu quero deixar aqui, uma reflexão. Essa reflexão, ela tá lá em Jó, capítulo 2, versículo 7, 8, aonde fala: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Eu trouxe a história, essa passagem de Jó, que muitos já conhecem, mas que eu creio que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Às vezes a gente começa a analisar. Jó era um homem temente a Deus. Jó fazia sacrifício pelos seus familiares. Jó, ele era muito temente. Aos olhos de muito, ele não tinha nada que pudesse falar, justificar porque ele estava passando por aquilo. E aí, quando começou a surgir toda essa história que nós conhecemos na vida de Jó, e vimos que Jó passou por situações muito difíceis, que eu não passei nem a metade do que Jó passou, mas eu creio que cada um tem a sua cruz para carregar, tá? Cada um tem a sua história. E eu creio que o mais importante é a gente deixar a nossa história para impactar. A história de Jó nós sabemos que impactou e tem impactado ainda hoje várias gerações. A história de Jó, ela que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, para nos incentivar a não parar. A palavra de Deus, ela fala, ela nos ensina que muitos que eram tementes a Deus sofreram. Muitos que eram fiel passaram por situações muito difíceis. Podemos ver na Bíblia não somente a história de Jó, mas a história de Josué do Egito, a história de Jeremias, a história de muitos outros homens de Deus que passaram por situações difíceis, assim como nós passamos também. A fidelidade não é garantia que o crente não vai passar por situações difíceis. Jesus nos ensina que podemos sim passar por tais situações, por tais situações que muitas das vezes a gente não consegue entender, porque se eu oro, porque eu estou em jejum, porque se eu estou ali fazendo o que Deus me pediu, se eu estou no caminho do Senhor, por que eu estou passando por situações? Então, quando você começar a pensar, ter esse tipo de pensamento, começa a refletir na palavra de Deus, começa a pensar em Jó, começa a pensar em Josué, porque eles tiveram sim suas cruzes, suas dificuldades. Jesus teve. Começa a pensar, Jesus passou por situações difíceis, sofreu na cruz, e ele era sim filho de Deus. E mesmo assim ele não foi poupado, porque eu seria poupada, porque você será poupada. Começa a analisar. Vimos também que são histórias que impactaram e que continuam impactando. História que o sofrimento trouxe um propósito. Vimos aí a história de Moisés, como o pai e a mãe de Moisés sofreu. Mas aquele menino, aquele bebê, ele foi parar no lugar aonde ele deveria, que era diante daquele rei, daquela princesa. Através dele, aquela princesa terminou com aquele decreto de morte. Então, todo o sofrimento que o pai e a mãe passou tinha um propósito. E lá em Jó 42,
Eu consigo, lendo, é porque não vou ter tempo de ler aqui toda a passagem 42, capítulo 42 de Jó. Mas está falando aqui, lá em 42, em versículo 4, fala: escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quando eu leio essa mensagem aqui, esse versículo 4, 5, eu consigo entender que Jó ele só ouvia falar. Mas quando ele começou a falar com Deus, ele começou a ter intimidade com Deus. Lá no versículo 6, fala, né? Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se humilhou, ele falou com o Pai, porque ele só ouvia. Agora ele começou a falar, ele começou a ver. E por isso ele se humilhou. Lá no capítulo 42, versículo 10, tá assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Aqui fala da oração. Então, eu quero falar que o Senhor me deixa 3 palavras-chave nesta manhã. O Senhor fala de intimidade, o Senhor fala de humilhação e o Senhor fala de oração. Então, nós temos que ter intimidade com o Pai, nós temos que nos humilhar e nós temos que orar e servir ao Pai. Aqui Jó orou, não orou pela vida dele. Ele orou pela vida dos amigos. E o que nós fazemos, nós intercessoras? Qual é a nossa obra? Qual é a obra da intercessora? É orar pela igreja, é orar pelos irmãos. Então, foi essas 3 passagens, 3 palavras que eu quero deixar nesta manhã para você, minha irmã, que está me ouvindo. Tem intimidade com o Pai, se humilha na presença do Pai, ora, faça a sua obra. Se Deus chamou e se você entende que é um chamado, ora. Se Ele pediu, te chamou para orar pela igreja, pelo próximo, ora. Porque enquanto você ora pelo próximo, Deus ele vai ajeitando a sua vida. Deus ele vai abençoando a sua vida. Assim como ele fez com Jó. Jó orava pelos seus amigos e Deus o abençoou. Quero deixar essa mensagem nessa manhã. Quero agradecer primeiramente a oportunidade a Deus. E depois eu quero agradecer a oportunidade à pastora Eliesna, que me deu essa oportunidade de estar trazendo essa palavra. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.